Hoje eu trago um vídeo especial para homenagear um dos maiores nomes da história dos mangás, animes e games, Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Toriyama nos deixou no início deste mês. Ele tinha 68 anos e ainda estava trabalhando em vários projetos, como o novo filme Dragon Ball Super, previsto para 2025. Toriyama foi um gênio que influenciou gerações de fãs e artistas com sua obra, especialmente Dragon Ball, que se tornou um fenômeno mundial. Além de criar mangá e supervisionar o anime, Toriyama também participou de vários jogos baseados na sua obra, como design de personagens, arte e roteiro. Foram mais de 90 jogos de Dragon Ball lançados desde 1986 para diversas plataformas e gêneros. Neste vídeo, eu vou relembrar os 3 melhores e mais vendidos jogos Dragon Ball de cada década, desde os anos 80 até os anos 2000, e traçar alguns paralelos com a vida e a carreira de Toriyama. Vamos nessa? Dragon Ball Shenlong no Nazo, de 1986. Este foi o primeiro jogo de Dragon Ball lançado para o Famicom, o Nintendinho japonês. O jogo era um misto de ação e aventura, que seguia a história do mangá desde o início até a saga do Exército Red Ribbon. O jogo tinha gráficos simples, mas coloridos, e uma jogabilidade divertida, que permitia usar o bastão mágico e a nuvem voadora de Goku. O jogo vendeu mais de 1,5 milhão de cópias no Japão e foi lançado nos Estados Unidos como Dragon Power, com várias alterações para disfarçar a origem de Dragon Ball, já que a série ainda não era conhecida por lá. Toriyama não teve envolvimento direto com o jogo, mas deu sua aprovação para o uso de seus personagens e cenários. Dragon Ball Z Kyoshu Saiyan, de 1990. Este foi o primeiro jogo de Dragon Ball Z e também o primeiro RPG da série. O jogo foi lançado para o Super Famicom, o Super Nintendo japonês, e cobria a saga dos Saiyajins, desde a chegada de Raditz até a batalha contra Vegeta. O jogo tinha gráficos bem detalhados, que produziam fielmente as cenas do anime, e uma jogabilidade que misturava exploração, combate por turnos e minigames. O jogo vendeu mais de 800 mil cópias no Japão e foi lançado em 2003 para Game Boy Advance, com o nome de Dragon Ball Z Legacy of Goku. Toriyama colaborou com o design de alguns personagens exclusivos do jogo, como Tsumuri e Kakaroto. Dragon Ball Z Gekito Tenkaichi Budokai, de 1992. Este foi o primeiro jogo de luta de Dragon Ball Z e também o primeiro a usar o sistema de cartas. O jogo foi lançado para o Famicom e era compatível com o acessório da TAC Joint Room System, que permitia escanear cartas especiais para desbloquear personagens e habilidades. O jogo tinha gráficos simples, mas fiéis ao anime, e uma jogabilidade que simulava os combates aéreos e as técnicas especiais da série. O jogo tinha 13 personagens jogáveis e cobria a história desde a saga Saiyajins até a saga do Freeza. O jogo vendeu mais de 500 mil cópias no Japão e foi o último jogo de Dragon Ball para o Famicom. Toriyama não participou diretamente do jogo, mas supervisionou o uso de suas criações. Dragon Ball Z Super Botuden, 1993. Este foi o primeiro jogo de luta de Dragon Ball Z para o Super Famicom e também o primeiro a usar o modo Versus, que permitia 2 jogadores se enfrentarem. O jogo tinha gráficos impressionantes, que usavam o efeito Mod 7 para criar cenários tridimensionais e uma jogabilidade que produzia os movimentos e golpes dos personagens da série. O jogo tinha 10 personagens jogáveis e cobria a história desde a saga dos androides até a saga de Cell. O jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias no Japão e foi lançado na Europa como Dragon Ball Z Super Botuden. Toriyama não teve envolvimento direto com o jogo, mas elogiou o resultado final. Dragon Ball Z Hyper Dimension, de 1996. Este foi o último jogo de luta de Dragon Ball Z para o Super Famicom e também o mais avançado tecnicamente. O jogo tinha gráficos incríveis, que usavam sprites grandes e animados, e uma jogabilidade que aprimorava os aspectos de velocidade e estratégia da série. O jogo tinha 10 personagens jogáveis e cobria a história desde a saga Majin Buu até o final da série. O jogo vendeu mais de 1 milhão de cópias no Japão e foi lançado na Europa como Dragon Ball Z Legend Saiyan. Toriyama não participou diretamente do jogo, mas deu sua opinião sobre alguns aspectos do jogo.
como o design de Majin Buu. Dragon Ball GT Final Bout de 1997. Este foi o primeiro e único jogo de Dragon Ball GT e também o primeiro jogo de Dragon Ball para o PlayStation. O jogo tinha gráficos em 3D que tentavam recriar o estilo do anime e uma jogabilidade que misturava elementos de luta e RPG. O jogo tinha 17 personagens jogáveis e cobria a história desde o início de Dragon Ball GT até o final da série. O jogo vendeu mais de 250 mil cópias no Japão e foi lançado nos Estados Unidos e na Europa como Dragon Ball GT Final Bout, com dublagem em inglês. Toriyama não teve envolvimento direto com o jogo, mas deu sua autorização para o uso de seus personagens e cenários. Dragon Ball Z Budokai de 2002. Este foi o primeiro jogo de Dragon Ball para a sexta geração de consoles e também o primeiro a usar o gráfico Cell Shade, que imitava o visual do anime. Era um jogo de luta com elementos de aventura, que seguia a história do anime desde a saga dos Saiyajins até a saga Cell. O jogo tinha 23 personagens jogáveis e um modo história que permitia alternar alguns eventos da série. O jogo vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo todo e foi lançado para o PlayStation 2 e GameCube. Toriyama colaborou com o design de alguns personagens exclusivos do jogo, como o Android 21 e o Saiyajin Zunama. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 de 2006. Este é o segundo jogo da série Budokai Tenkaichi e também o mais completo em termos de conteúdo. O jogo era um jogo de luta com elementos de RPG que seguia a história do anime desde o início do Dragon Ball até o final do Dragon Ball GT. O jogo tinha 129 personagens jogáveis e um modo história que permitia explorar o mundo de Dragon Ball e interagir com vários personagens e cenários. O jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias no mundo todo e foi lançado para o PlayStation 2 e o Wii. Toriyama colaborou com o design de alguns personagens exclusivos do jogo, como o Nail e o Majin Buu. Dragon Ball Z Burst Limit de 2008. Este foi o primeiro jogo de Dragon Ball para a sétima geração de consoles e também o primeiro a usar gráficos em alta definição. Era um jogo de luta com elementos de drama que seguia a história do anime desde a saga dos Saiyajins até a saga de Cell. O jogo tinha 21 personagens jogáveis e um modo história que usava cenas do anime e efeitos especiais para criar uma experiência imersiva e emocionante. O jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo todo e foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360. Toriyama não teve envolvimento direto com o jogo, mas deu sua bênção para o projeto. E esses foram alguns dos melhores jogos do Dragon Ball de cada década, que mostraram a evolução e a popularidade da série criada por Akira Toriyama. Toriyama foi um mestre que nos presenteou com histórias incríveis, personagens carismáticos e mundos fantásticos. Ele também foi um visionário que soube aproveitar as novas tecnologias e mídias para expandir e enriquecer o seu universo. Ele deixou um legado que vai continuar inspirando e divertindo gerações de fãs e artistas por muito tempo. Neste momento de luta e saudade, eu quero expressar os meus sentimentos e agradecimentos ao Akira Toriyama por tudo que ele fez por nós, os fãs de Dragon Ball. Toriyama Sensei, você foi e sempre será o nosso herói. Obrigado por nos fazer sonhar e vibrar com as suas obras. Descanse em paz e que as esferas do dragão possam realizar os seus desejos. Obrigado, Shenlong. Já realizei seu desejo. Está na hora de irmos, Goku. A gente tem que ir agora, Shenlong. Bom, eu preciso ir.